CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o livro A Gênese, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditava nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. E, efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desses corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente, formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Entenderam, né, o Evangelho, né? A reencarnação. João era o Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Vamos fazer a prece, pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito guia dessa casa de amor, a sua Altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas, pedindo ao seu Leon Denis que nos ajude a entender as palavras que aqui for passada. Pedimos ajuda ao codificador, Allan Kardec, que nos ajude a entender as palavras do livro A Gênese, que aqui foi dita. Pedimos ajuda, pedimos inspirações dos Espíritos, dos nossos guias espirituais. Pedimos ajuda por todos, pelos ouvintes, pelos que nos assistem,
o encarnado e os desencarnados. Pedimos ajudas e entendimento. Pedimos que possamos entender, Jesus, as palavras que for passada nesse estudo. Pedimos por todas as salas, por todos os estudos que a essa hora é passado. Do Livro dos Espíritos, pedimos pelas mãezinhas, por todos. Peço, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Que número que está, Andressa? Capítulo 4, item 12. Da Gênese? Sim. Capítulo 3. Ah, tá. 103. Tá bom. É o item 12. A Gênese compreende duas partes. Aí? Então vamos nós. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da formação da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência tem se limitado a pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela tem estudado apenas o envoltório carnal. Neste aspecto, o 12. Nesse aspecto, parei para falar para ele e esqueci. Cadê? Continua aí, Sonildo. Neste aspecto, ela continua Isso. a se inteirar com uma precisão. Nesse aspecto, ela continua a se inteirar com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, ela tem podido completar a Gênese de Moisés, nela retificando as partes incorretas. Então ele está dizendo que a ciência, o que é a Gênese? É o princípio de tudo, o início de tudo. E o princípio das coisas, a Gênese, o início de tudo, Kardec está dizendo que compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a história da formação do mundo humano, né? Da humanidade. Sim. Então tem dois aspectos: o aspecto corporal, como ele colocou, e o aspecto espiritual. A gente precisa compreender o início de tudo isso. Aí ele tem que a ciência se limita às pesquisas das leis que regem a matéria. Isso aí a gente estudou agora, lá no Livro dos Espíritos, na introdução número 7. Fala exatamente isso. No próprio homem, ela tem estudado apenas o invólucro carnal, porque a ciência, ela analisa do ponto de vista material. Então, ela não tem competência para analisar o lado espiritual, o mundo espiritual. Neste aspecto, ela chegou a se inteirar com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo. Mas olha como ela ajudou na compreensão do mecanismo do universo, como ela tem ajudado. E do organismo humano, não da alma. Aí ele completou na última frase:
Assim, sobre esse ponto capital, ela tem podido completar a Gênese de Moisés, nela retificando as partes incorretas. O que é retificar? Retificar é consertar. Ratificar, confirmar. Então a ciência retifica algumas partes que foram trazidas da Gênese de Moisés, que estavam incorretas. Por exemplo não, é isso mesmo. O mundo foi feito em 6 dias pela vontade de Deus. O mundo não foi feito em 6 dias. Agora você pode considerar esses 6 dias grandes períodos, 6 grandes períodos. Aí fica inteligível, fica aceitável. Então a ciência vem comprovar que é impossível a Terra ter sido feita em 6 dias. Ah, mas Deus pode tudo. Deus pode tudo, mas Deus ele tem que ser estável, ele não pode mudar a todo momento. Fazer mágica, por exemplo, fazer a Terra em 6 dias. Entenderam? Alguma pergunta? Vai, Adilane, próxima. A história do homem, porém considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência. Propriamente dita. Não está completando, vocês que estudaram ainda agora o Livro dos Espíritos, a introdução 7? Está completando aqui, ó. A história do homem, porém considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita. A ciência analisa o lado material, não o lado espiritual. Então, por esse motivo, não tem sido objeto das suas investigações. A gente viu ali no mundo, na introdução 7 do Livro dos Espíritos, o anatomista, ele abre o cadáver, ele não vê a alma, ele não vê nada sair, ele vê coração, ele vê pulmão, foi o que nós falamos, vê o osso, vê o intestino, vê o fígado, mas ele não vê a alma. Então ele vai dizer assim, não existe alma, está aqui. Aí a Conceição disse lá, mas ele já pegou o cadáver, já estava morto, já não tinha mais alma mesmo. Mas mesmo quando ele está ali e vê alguém morrer, ou desencarnar, né, que é o termo mais acertado, ele não vê a alma sair. Então não existe alma. E se nós estudamos o princípio da vida e compreendemos que o princípio, que é a gênese da vida, está na alma, e a alma é criação de Deus, o homem de ciência não tem competência para ajuizar sobre esse termo, porque ela não analisa isso. Ela analisa o aspecto material, não o aspecto espiritual. Ficou bem claro? Muito bem. Prossegue. As quais, por esse motivo, não têm sido objeto das suas investigações. A filosofia que tem, desde a espiritualidade... A filosofia que tem, mais particularmente, entre suas atribuições, o estudo desse assunto, só formulou teorias contraditórias sobre essa questão, que vão desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual, o mesmo de Deus, tendo como base apenas as ideias pessoais dos seus autores. Tem, assim, deixado o assunto sem uma conclusão, por falta de suficientes verificações. O que ele está dizendo aqui? Se a ciência não consegue analisar
o lado espiritual, a filosofia também não. Autores trazem suas ideias próprias, negando a própria alma e negando também a existência de Deus. Alguns até falam da alma, mas eles não conseguem um consenso. Nem a filosofia, nem a ciência são capazes de falar sobre a alma, sobre a gênese da origem do ser. Aí no número 13 ele vai dizer: entretanto, essa questão é a mais importante para o homem, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro. Porque isso, eu ia dizer aqui, naquela hora eu não disse, fiquei com medo de dizer, mas agora eu estou com coragem de dizer, e eu vou dizer, reparando o que eu não deixei de falar. Um dos livros, ou se não for o livro mais importante do mundo, é o Livro dos Espíritos. É o livro mais importante do planeta. Porque ele fala da vida e toda a ciência, toda a filosofia, ela está ligada ao Livro dos Espíritos. A gênese é ali, a origem humana. Porque no passado vivíamos de uma forma, como homens da caverna, vivemos toda uma Idade Média conturbada, difícil, sem tecnologia, sem indústria, e hoje, na Idade Contemporânea, vivemos completamente diferente, com outros recursos. Porque então Deus realmente não existe, porque ele foi injusto. Ele criou homens naquela época que não tinham acesso a uma anestesia. Vocês já imaginaram viver sem anestesia? Olha, e não é só para dor de dente, não. Dor de dente dói, né? Não é só para arrancar dente, não. Quebra uma perna. Quando se quebrava uma perna, há 300 anos atrás, como não devia ser? E olha que se quebrava, porque não tinha os cuidados que tem hoje. Quando se queimava, claro que recorriam a ervas, mas não tinha anestesia. Não tinha o conhecimento que se tem hoje. Vocês sabem que um parto, vocês que são mães, com um bebê virado no ventre da mãe, o bebê atravessado, a mãe vai morrer. E muitas vezes o bebê também. E morria. Hoje não se morre mais. Então vocês vejam como o homem mudou. Mas o homem veio mais inteligente ou é o mesmo homem que vem reencarnando? A filosofia não fala sobre isso. A ciência não fala sobre isso. A ciência não sabe disso. A ciência não sabe a gênese da humanidade. Então a doutrina espírita é a doutrina mais importante que a gente tem no mundo hoje. Porque ela explica todas as demais religiões e explica o que o homem precisa saber, a sua origem, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Então, de onde ele veio, o que está fazendo aqui e para onde ele vai. A gênese é o princípio de tudo, e a doutrina espírita estuda esse princípio. Está o bebê ali, mamando ali. Por que você não dá mais peito a ele, Ana? Dá também? Está ali o comilão ali, mama no peito e mama na mamadeira ali. Uma mamadeira do tamanho de 1 litro de Guaraná ali, de Coca-Cola. Então, quem é esse espírito que está aí? Que ser é esse? Vai ajudar a mãe dele, né? Para a mãe, ele veio para ajudar a mãe dele. Para a ciência, é um homem, uma criança que vai se tornar um homem. Para a doutrina espírita, é um espírito imortal que continua a sua jornada de progresso em direção a Deus. A Conceição está dizendo, eu vou repetir aqui, a Conceição está dizendo que não tem nenhum questionamento que o homem faça que não tenha uma resposta na doutrina espírita. É uma doutrina que precisa
de ler, de estudar, de refletir, de analisar. Porque ela vai trazer as respostas seguras. E ela não nega a ciência, muito pelo contrário, a ciência vem de Deus. Não nega a filosofia vem de Deus. Não nega nenhuma religião, a religião vem de Deus. Deus é o Criador de tudo. Então, para o homem de ciência, não existe alma, existe um corpo ali. Por isso, os materialistas, eles são a favor do aborto, por interesse particular. Algumas mulheres aí desavisadas. Não, eu não quero, eu sou dono do meu corpo. Mas e ele, não é dono do corpo dele? Então é uma covardia o aborto, porque ele é indefeso e ele também tem o corpo dele. Você que pensasse antes de fazer o filho. Então está ali a criança. E mais além, a gente vai mais além. Não é somente aquele corpo, ali tem um espírito. Ali tem um espírito. Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A ciência não fala sobre isso. A filosofia apenas emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas. Mas, pelo menos, ela permite que se debata o assunto, o que faz com muitas fiquem do seu lado, de preferência o da religião, que não discute. O quê? A questão do mundo material aqui? Entretanto, essa questão é a mais importante para o homem. As quais, por esse motivo, é aí. Entretanto, essa questão é a mais importante para o homem, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro. Isso aqui a gente leu. Qual o passado dessa criança? A questão do mundo material o afeta apenas indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde veio, para onde vai, se já viveu, se ainda viverá e qual a sorte que lhe está reservada. Eu não li, não tinha lido, mas foi isso que a gente falou, não foi? Uhum. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Número 14. Leia, Dilane. Sobre todas essas questões da ciência... Não, todas as religiões. 14. Você leu o 13 todo? Já. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, sem contudo demonstrá-lo. Entretanto, não há consenso quanto à origem da alma, ao seu passo, ao seu passado, ao seu futuro e, principalmente, o que é essencial em relação às condições de que depende a sua sorte futura. Então, nenhuma religião fala, todas falam da existência da alma. Por isso, toda religião é espiritualista. O espiritualista é todo que acredita na existência da alma. Qual é o contrário de espiritualista, Ana? Muito bem, materialista. Materialista. Então, toda religião é espiritualista, mas nem todas falam a mesma coisa. Umas falam que a alma é criada no momento em que nasce. Outras falam que a alma vai para o inferno ou para o céu. Outros chamam de alma o fluido vital, o que dá a vida, que acaba quando a pessoa morre. Outros, como nós, falamos que a alma é uma individualidade que sobrevive à morte do corpo, mantendo a sua individualidade. É a que fala da origem e do que nós somos com acerto. A única que fala que nós viemos do mundo espiritual e reencarnamos, com o objetivo do progresso, de progredir. Continua, Dilane. A maioria delas no meio.
apresenta um quadro do futuro da alma imposto à crença dos seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode resistir a um exame sério. O destino que elas atribuem à alma, sendo ligado dentro dos seus dogmas, às ideias que, nos tempos primitivos, se faziam do mundo material e do mecanismo do universo. Tem que falar mais perto do microfone. Tá baixo lá o negócio, que eu tô quase aqui, ó. O mundo do universo. É inconciliável com o seu nível dos conhecimentos atuais. Assim, só podendo perder ante o exame e a discussão. As religiões acham mais simples proscrever Um e outro. Proscrever, acabar. Então, como ele disse que a maioria das religiões apresenta um quadro imposto pelos seus dogmas. O que é o dogma? O dogma é uma opinião. Uma opinião. E sendo criado o dogma, essa opinião ela é incontestável. Por exemplo, a igreja tem mais de 300 dogmas, tem um montão. O dogma da Trindade Universal. Eles discutiram num concílio, um monte daquele bispo, que está a nível de bispo, né? De papa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma. Você não pode contestar. É isso e acabou. É um dogma. Você não discute. Então as religiões têm dogmas. Você morreu, você vai para o inferno ou para o céu. Isso é indiscutível. Um dogma que acabou, porque tiveram que acabar por causa da ciência. A Terra é o centro do universo. Tudo gira em torno da Terra. Era um dogma. Era um dogma. Quem falasse contra, era queimado vivo na fogueira, na época da Inquisição. Era chamado de herege. O que é herege? O herege é que comete heresia. O que é a heresia? É uma opinião contra a igreja, contra o dogma. Uma opinião contra o dogma. É isso e acabou, você não pode contestar. Como assim? É uma ideia imposta. Uma ideia imposta. É uma ideia imposta. Os sacramentos da igreja são dogmas. A infalibilidade papal. Papa é infalível. É um dogma. Então, são crenças que se baseiam em opiniões, em dogmas. E não num raciocínio lógico. Como nós já discutimos aqui, a questão do inferno. Vocês desculpem. Eu tenho aqui a balinha. Vocês deixam eu tomar aqui, ó. Para eu não tossir aqui. Mas eu já melhorei bastante. Eu tomei remédio. Mas está difícil, hein? Essas crenças, então, são baseadas nesses dogmas. Então, como esses exames não podia ter análise, o que se dizia contrário era proscrito. Eles não aceitavam, mandavam embora. No número 15 ele vai dizer: das divergências em relação ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade.
E isso não podia ser diferente. Claro, do futuro do homem, olha só a questão da descrença, como surge. A igreja diz assim: se você morrer, você vai para o inferno. E o homem que raciocinava dizia assim: como é que Deus, sendo bom, Deus que falou para perdoar, e Deus e Jesus na cabeça deles era a mesma coisa, hoje a gente sabe que não é. Como é que Deus que manda perdoar 7 vezes, 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, como que esse Deus que fala em amor, em perdão, como que ele cria o inferno e joga alguém no inferno? Então isso fez muitos descrentes. E outras posições que a igreja tomou, dentre elas, muitas outras, mas dentre elas, a questão das indulgências. O que é indulgência? Você pagava para ser perdoado. Você pagava, seus pecados eram perdoados. A venda de um terreno no céu. Quem eram aqueles homens que a sociedade conheciam, os filósofos conheciam, padres imperfeitos? Quem eram eles para decidir o destino do homem? Fez muito descrente, muita gente passou a não acreditar na igreja. Não, Deus não existe. Para mim, Deus não existe. Se Deus é esse aí proclamado por essa religião, ele não existe. Então, assim se fez muitos descrentes. A doutrina, eu já falei algumas vezes, e como vocês são novas aqui, vocês duas, vou falar bem rapidamente. A doutrina espírita veio numa época em que a descrença se fazia na França. Ninguém acreditava mais em Deus. Deus tinha sido expulso da França. A Revolução Francesa mandou um monte de gente para a guilhotina. Clérigos, gente da igreja e da nobreza, principalmente. Eram contra eles, guilhotina. Matou-se milhares de pessoas na França, na Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, continuou se matando. Então, 1790 foi a Revolução Francesa, né? 1789 e 1790. Depois, a França estava um caos. Surge nesse meio aí vários filósofos, olha a filosofia, várias correntes filosóficas materialistas, dando ao homem, procurando dar ao homem um sentido para a vida. Mas elas eram incompetentes para isso. Surgiram vários filósofos, vários, dentre eles um importantíssimo, Auguste Comte, John Locke, Hegel e vários filósofos nos Estados Unidos, na Europa toda. Mas essas correntes filosóficas eram materialistas, como a mais importante, a contista de Augusto Comte, que pregou o positivismo e que até hoje está na bandeira uma frase positivista, ordem e progresso. E tem até instituições positivistas hoje em nossa sociedade. Elas não explicavam a origem da vida. A igreja estava desacreditada. Os filósofos traziam teorias materialistas que não atendiam ao povo. Não atendia aquele que tinha a morte de um ente querido, de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, enfim. Então a sociedade estava perdida. Deus tinha sido expulso da França. Vem, logo depois da Revolução, fazia parte da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, que vai para as suas conquistas, para as suas guerras de conquista. E ele veio com o objetivo de preparar a França para a vinda do Espiritismo. Acabou metendo os pés pelas mãos e gostava de guerra, foi para a guerra.
Logo depois, né, Napoleão desencarna, vem Napoleão II. Acho que ele desencarnou em 1825, né? 1825, depois vem Napoleão II, depois vem Napoleão III, vem a doutrina espírita. Ela surge, as mesas girantes, surge ali 1854, 1855, Kardec tem acesso em 1855, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. No meio desse conflito todo de ideias, as universidades também não atendiam às necessidades humanas. As universidades não atendiam, os filósofos não atendiam e a igreja não atendia. Estava um caos. Surge a doutrina espírita, trazendo as respostas, mostrando a gênese de tudo, comprovando que nós somos espíritos imortais, que os espíritos influenciam em nossas vidas, dando um outro sentido, dando um sentido novo para a vida do homem, na época. E hoje continua dando esse mesmo sentido. Conhece-se pouco, ou muitos poucos conhecem a doutrina espírita. Nós estamos fazendo o possível, está aqui, ó, o Instagram, o Facebook, podcast, tem outra aí, não tem? YouTube, a gente está divulgando essas ideias. Mas vai chegar um momento, muitos espíritos virão impulsionar as ideias espíritas, para que ela atenda às necessidades humanas, às nossas necessidades. E a gente só vai ser atendido se a gente souber a nossa origem, de onde nós viemos e para onde a gente vai. A própria história da humanidade, a história oficial, ela engana. Nós sabemos muito pouco da história do Brasil. Porque a gente sabe quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Quando? 22 de abril de 1500. Você decora isso lá na escola. Mas isso não é verdade. Ele veio, sim. Mas o Brasil já foi descoberto há muito tempo. Já tinha sido descoberto. A Inconfidência Mineira. Então, muita coisa é deturpada para que a gente não saiba mesmo nem a nossa história. Nem a nossa história. Para ser dominado por forças do mal. E não satisfeito com isso, da gente não saber nem a nossa história, a história real, a história oficial, que é toda deturpada, ele quer destruir uma outra coisa que nos fortifica, destruir a família. Destruir a família, esse é o objetivo. Ninguém é homem, ninguém é mulher. Ora você é mulher, ora você é homem, você experimenta, você tem que experimentar tudo. Acabar com a instituição família, o lar, pai, mãe, mudando nomes. Querem liberar as drogas? Só sabe o mal que a droga faz a mãe que tem um filho drogado. Liberar o aborto? Na Colômbia, o aborto pode ser feito até o 8º mês. Até o 6º mês, desculpa. Até o 6º mês. Estudam fazer o aborto até... A palavra fica até desconectada. Fazer o aborto até 15 dias após o nascimento. Você pode matar. Se não for o bebê que você queria, se nascer torto. Olha que caos que a gente vive. Tem uma porção de coisa disso no Congresso ali, para ser votado, um monte de lei. A gente tem que ter cuidado em quem a gente vai votar, viu? Dependendo do candidato que você votar, você é a favor do aborto, você é a favor da liberação das drogas, você é a favor da família que a gente conhece, a destruição da família. Você é a favor do gênero, da questão do gênero, de educar na escola, teu filho não é homem, vai botar uma saia no seu filho, se ele gostar de usar saia, ele tem que usar saia. Você é a favor da
do cerceamento da sua liberdade de expressão. Tem candidato já falando isso aí bem cedo. Então você já sabe em quem você vai votar. Pedofilia é uma doença, já estão botando por uma doença, você não pode, estão querendo, você não pode prender, porque ele tem que ser tratado. Daqui a pouco vai ficar legal. A favor do incesto, você sabe o que é o incesto? O incesto. O pai pode transar com a filha. A mãe pode transar com o filho. Isso é o incesto. Aprova a pedofilia, aprova o incesto. E você vai perdendo a direção da vida. Você vai perdendo o rumo. Você fica sem se situar. Então começa lá destruindo, jogando certas ideias, destruindo a família, destruindo essas ideias, para que o mal domine. Esse é o objetivo. E um outro grave, tirar Jesus da humanidade. Não para ver isso? Mas querem tirar. Teve lá uma secretária de Educação de São Paulo, a Secretaria de Educação de São Paulo, que acabou com o termo antes e depois do Cristo. AC e DC. Porque isso se ligaria à religião, o Estado é laico, antes do tempo, não sei, aí mudar para antes do tempo, eu não me lembro a sigla, antes do tempo, depois do tempo, não sei o quê, tirar o nome do Cristo. Não tentaram fechar as igrejas? Agora mesmo? Isso é o que querem. Se você não sabe a sua gênese, se você não sabe a sua origem, você se deixa levar por essas ideias estapafúrdias. É importante você saber quem você é. Então a doutrina espírita surge para dar uma diretriz segura ao homem. E a gente está aqui até hoje, estudando, mantendo ela viva, pedindo a Deus que venham mais espíritos que impulsionem essa doutrina para o mundo inteiro. Com os nossos pequenos recursos, com a nossa pequenez, a gente está tentando fazer a nossa parte, através dos diversos meios de comunicação. Por isso a gente diz aqui não é um ponto de distribuir cesta básica. Se fosse, tinha 1 milhão de pessoas aí fora. Aqui é um lugar de se estudar, de ser espírita, de ser cristão. Como nós vemos a dificuldade das pessoas, nós podendo, vamos dar lá uma cesta, vamos fazer o que a gente pode. Mas o objetivo é estudar, esclarecer, é educar o espírito. E ele entender que ele é um espírito imortal. Por isso estamos estudando a doutrina espírita e hoje a gênese, a origem de tudo. Tudo bem? Porque o homem continua perdido. A sociedade está se perdendo. A sociedade está se perdendo. Vide aí as drogas, os suicídios, a homossexualidade normal. As coisas estão soltas. E querendo, o problema da homossexualidade é o problema de cada um. Agora você não pode querer que uma criança pense igual a você. Induzir a criança a isso. Né? Mas isso aí é a bênção do Apocalipse. Então nós temos que ter cuidado, temos que estar atento. A gente não pode embarcar nessa onda. Não pode andar com esse grupo. E esse grupo é pequeno, é meia dúzia. Mas que gritam. A gente tem que dar o nosso grito de basta. Estudando, compreendendo a vida. Das divergências em relação ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Olha, não existe espírito, é matéria, é aqui e agora. Acabou. Se é aqui e agora, acabou, farinha pouca, meu pirão primeiro. E mais ainda, o camarada quer a farinha de todo mundo para o pirão dele. Porque vai acabar, então eu vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu neto, para quem vem depois.
Por quê? Não sabe a origem, não sabe o futuro. E isso não podia ser diferente com as religiões, pretendendo possuir cada uma sozinha toda a verdade. Uma afirmando-a de um modo e outra de maneira diversa, sem dar provas suficientes de suas afirmativas para converter a maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde cedo ou tarde, fatalmente, terá que entrar. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Como ele não sabe, a vida é só agora, se restringe ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde cedo ou tarde, fatalmente, terá que entrar. Cedo ou tarde, todo mundo vai morrer. Cedo ou tarde, todo mundo vai saber o que acontece após a morte. Ficou um vazio. Ficou um vazio que a doutrina espírita veio preencher esse vazio, dizendo: não existe a morte. Quantos suicídios que a pessoa quer dar uma solução definitiva para o seu problema? Não, acaba tudo aqui agora, vou me suicidar. Enquanto você ouve o suicídio de lá, acolá, que tem toda hora, quando chega no teu vizinho, você, opa, a coisa é séria. Quando chegar na tua família, você vai ver quanto dói. Para o que parte e para quem fica. E tem aumentado cada vez mais o suicídio. E o que é isso senão a ignorância a respeito da vida? Ignorância. Porque ele não vai morrer, ele vai matar o corpo. E quando ele mata o corpo, tem consequências. Várias consequências que ele terá que responder. Aí já cometeu, vai chorar. Vai chorar. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde cedo ou tarde fatalmente terá que entrar. A ideia do nada o intimida. Sua consciência lhe diz que alguém do presente há alguma coisa reservada para ele. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com que embalaram na infância, nem tomar alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um pedaço do véu, mas não revelou o que mais lhe interessava saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde de uma forma categórica e própria a acalmar as apreensões. Por toda parte, ele acha afirmação e chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte que de outra, daí a incerteza. E a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance com uma espécie de frenesi sobre a vida material. Então, essa incerteza, o homem joga nesse frenesi da vida material. O que é o frenesi da vida material? É com ansiedade. Vou viver aqui e agora. Busca com toda a força o momento. Aí você vê essas festas, que eu não posso falar o nome aqui, que tem aqui do lado. Né? Todos os dias as pessoas vão para aí, a gente vê quinta, sexta-feira, sai na segunda. De manhã a gente vê as pessoas aqui largadas, seminuas, drogadas, enfim. De todas as classes sociais. O mesmo se dá. Aqui tem que pagar até um nível um pouquinho melhor. Uma festa igual a essa, a menina ali vão para o forró, né? Ali vão para o forró. Mas é a mesma coisa, né? Não é muito diferente. Ali vão para o forró. Se drogam, bebem, sexo. A menina não sabe, engravida, não sabe quem é o pai.
tem dúvida. Olha a doideira, não é, Ana? Não sabe nem quem foi. Na outra, a menina trabalha como segurança de bombeiro, a entrada mais barata era R$ 1.500. E tinha a entrada VIP, R$ 3.500, só para entrar. Quem se embebeda com cachaça e quem se embebeda com uísque, não tem diferença nenhuma, os dois são bêbados. Então, a classe média alta, se junta, né, naquela tribo, como diziam aí, o dizem hoje, tem o dos pobres, tem o do médio, mas todo no mesmo barco, dos prazeres imediatos da vida, porque a vida vai acabar, e eu tenho que aproveitar a vida. Aí perde-se a noção de família, de vida. O que a gente faz, o que a doutrina espírita está fazendo? Resgatando essas ideias. Resgatando essas ideias. Vocês estão entendendo, né? E para a gente terminar, está na hora de terminar, tem o último pedacinho aqui. Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. Nós estamos numa época de transição. O que é uma transição? Você vai mudar de casa. Aí vou mudar o mês que vem. Você já está vendo a casa que você vai, você encontrou, então você está na transição. Vou sair daquela casa para aquela casa, já paguei o aluguel que eu vou entrar ali, vou levando meus móveis para devagarinho, vou arrumar antes aquela casa, a que eu estou começa a ficar bagunçada, vou arrumando aquela outra devagar, uma transição. Ou faço uma obra na minha casa, estou melhorando a minha casa, tiro uma parede, boto uma parede, faço um banheiro, consigo trocar um colchão, esse momento fica meio conturbado. Pedreiro é bem organizado, né? Deixa tudo limpinho, né? Tudo certinho, né? Aí fica uma bagunça a casa. Mas daqui a pouco ela vai ficar bonita, vai ficar pintadinha, vai ficar boa. Você tem uma transição. A Terra está num momento de transição, por isso esse tumulto. Muitos espíritos já estão saindo do planeta Terra para um mundo condizente à Terra ou inferior à Terra, porque a Terra vai melhorar. Nós estamos no momento dos finais dos tempos que o Apocalipse de João anuncia. Estamos no meio do Apocalipse. O que João escreveu há 2000 anos atrás está acontecendo hoje. Ele falou o que ia acontecer. Vide a mediunidade, uma delas. Vossos filhos terão visões, vossos velhos. Então, a mediunidade em todos os lugares, em todas as crianças, nos jovens. A gente está vivendo um momento difícil, mas é um momento de transição. Momentos bons virão, mas não é de uma hora para outra. Não é. Não é. A gente precisa estar atento a tudo isso, para não deixar se levar pelo oba-oba. Pelo oba-oba. Vamos viver a vida. E o que é viver a vida para ele? Viver a vida material. Entenderam? Então, nessa época de transição, diz aqui Kardec, esse inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado se desmorona e o futuro ainda não está construído. O homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos seus primeiros anos e ainda não possui os conhecimentos da idade adulta. Ele só tem vagas aspirações que não sabe definir. Vamos parar por aqui? Apesar de que se eu ler o 16, acaba esse capítulo, né? O 16, 17 e 18 é pequenininho. Vocês aguentam? 5 minutos mais? Aguenta, Conceição? Sei que você está velha, mas... Ó, se a Conceição aguenta, todo mundo aguenta. Não. Você é a mais velha que tem aqui, mas eu não tenho cara de velho, não.
A Dilane tem cara de ser mais velha do que eu. O sangue de Jesus tem poder. Olha o 16. Se a questão do homem espiritual ficou até os nossos dias em estado de teoria, é porque faltaram os meios de observação diretos. Não tem problema não, a gente vê devagarinho semana que vem, o 16, o 17 e o 18, para não cansar vocês, tá? Não tem problema, a gente não tem pressa. Então, vamos parar aqui no item 16, página 105. O papel da ciência na Gênese, tá? Senão a Conceição vai morrer e eu vou ter que... dor de cabeça aqui. Ela já tinha fechado o livro, jogado dentro da bolsa. Eu fiz ela abrir a bolsa de novo, tirar o livro com uma pena. Então vamos já rezar. Faz a prece, Edilane. Final, você fez o início. Então termina, faz a fechadura. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos nossos guias, amigos queridos, pela alegria que nos contagiaram com o estudo. Nós, espíritas, devemos ser alegres, felizes por ter uma orientação segura para a vida. Muito obrigado, Allan Kardec, pelos seus estudos e disponibilizando hoje para cada um de nós vivermos melhor, como espíritos imortais que somos. Obrigado a todos os amigos desta casa que nos deram apoio, que nos inspiraram. O nosso patrono, o professor José Jorge, as nossas amigas Cidinha, Neuza, Elvira, a minha amada e querida Lourdinha, obrigado. Obrigado ao Altivo, ao Dr. Erma, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, em nome de vocês, em nome da Dona Ivone, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.